Bem-vindos à nossa aula de treino metabólico, onde nós vamos trabalhar 8 exercícios durante 30 segundos, parando 10 segundos entre cada exercício. Ao final de cada série, a gente vai descansar durante 1 minuto e a gente vai repetir essa sequência toda 3 vezes. Então, faça os pés na mesma largura lá do quadril. Leva seu quadril para trás e para baixo e volta. Inspira para descer, solta o ar para subir. Inspira para descer, solta o ar para subir. Os joelhos vão aqui, ó, sempre acompanhando ali a pontinha do seu pé e volta. Isso. Movimento controlado, cadenciado. Então eu não preciso fazer um movimento rápido com explosão. Isso não é bom, né, para musculatura que está inflamada por conta do lipedema. Então a gente faz sempre aqui o movimento controlado. Boa. Descansa 10 segundos e agora a gente vai para remada com dupla contração, sem peso, sem nada. Levou o quadril lá para trás, braço do lado, ó. 1, 2 e volta. Pensa que você quer esmagar uma laranja entre as suas escápulas. 1, 2 e volta, ó. Braço vem aqui, ó, na linha do seu quadril, os cotovelos bem fechados e o abdômen também bem acionado. Então, puxa essa parede abdominal lá para dentro. Esse é um exercício que todos os graus de lipedema podem fazer. Contrai. Isto. Descansa ali os 10 segundos e agora a gente vai para uma abdominal em pé, né? Então, a gente vai cruzando, mão atrás da cabeça, cruza e cruza. Cada vez que eu cruzo, ó, eu solto o meu ar, solto o ar, elevo o joelho. E aqui a diferença vai ser a altura da perna. Então, quem tem o grau de lipedema um pouco mais avançado, vai acabar subindo o joelho um pouquinho menos. Nos graus 1 e 2, você já consegue subir a perna aqui um pouquinho mais. Então, perceba que a gente está mexendo o corpo todo, né? Envolvendo aí vários grupos musculares e várias articulações. Burpee adaptado, você vai precisar ou de um sofá ou de um móvel. Você vai colocar a mão, vai levar a perna para trás, perna para frente, fica em pé, tira calcanhar do chão. Perna para trás, perna para frente, tira o pé do chão. Aqui, uma adaptação para grau 3 e 4. E a gente pode fazer também direto lá no chão, para grau 1 e 2. A gente pode aumentar ali a amplitude e a dificuldade do movimento. Sempre sem impacto. Boa. Daqui a gente vai para panturrilha. Então apoia e a panturrilha agora, ó, é calcanhar com calcanhar. Então, pé de bailarina, ponta do pé lá para fora, ó. E joga os calcanhares para cima e para baixo. Então tenta fazer com que o movimento, ó, ele fique num ritmo bom. Então, sem descansar. Quase encosta e volta de novo. E os calcanhares, então, olha, bem próximos um do outro. Boa, agora a gente vai lá pro chão. E aqui eu vou deixar as opções, tá ok? Aqui do lado pro grau 3 e 4 que tem dificuldade de mobilidade, ok? Minhoca, mão do lado, vai tirar, ó. Tronco, joelho, apoia joelho, fecha. Subiu, subiu, desceu, desceu. Cotovelo bem fechado. Então, ótimo exercício aqui para os graus, para quem tem, né, o tipo de lipedema nos braços. Então, outro exercício multiarticular que aumenta aí a queima calórica. Mais uma. Boa. E agora a gente vai virar de barriga para cima para fazer a elevação de quadril. Também vou deixar a opção aqui do lado para grau 3 e 4, que tem dificuldade de ir para o chão. Subiu e desceu. Então, repara que os meus joelhos, eles estão para fora. Os meus pés estão um pouco maior do que a linha do quadril. Subo, ó, soltando o ar e desço inspirando. Eu mal encosto o bumbum lá no chão e eu já subo de novo. Aperta aqui, ó, a mão contra o chão e volta. Mão contra o chão e volta. Boa, finalzinho, vou fazer a última. Ai, muito bem. Assim a gente fecha, então, a nossa
primeira rodada de exercícios. Descansa aí um minutinho, toma água e volta pra gente fazer a segunda série dessa rodada. Bora lá! Então, segunda rodada aí de exercícios, vamos repetir essa sequência de 8 exercícios, passando por eles pela segunda vez. Então, você já viu ali as adaptações, o que você pode fazer. Então, vamos colocar agora um pouquinho mais de intensidade. Primeira rodada a gente aquece, a segunda a gente coloca um pouquinho mais de intensidade e a terceira também, claro, levando em conta o seu corpo e o seu momento. Bora lá. Começamos então com o polichinelo. E pro lado e pra frente. Pro lado e pra frente. Esse é o exercício que qualquer grau de lipedema pode fazer. A diferença vai estar na velocidade da execução. Então, quem tem um grau de lipedema um pouco menor, né, 1 e 2, consegue fazer o movimento um pouquinho mais rápido. O 3 e 4 vai fazer o movimento um pouquinho mais lento. Boa, descansou? 10 segundos, vamos lá para o agachamento. Então lembra, né? Os pés um pouco maior do que a linha do seu quadril, ponta do pé levemente lá para fora. Você vai levar o seu quadril lá para trás e para baixo. Inspirando, solta. Inspira e solta. Ó. Quadril desce, quadril volta. Então antes de colocar velocidade no movimento, eu preciso trabalhar com amplitude de movimento. Claro, né? Respeitando ali a sua individualidade. Então quem tem acondromalácia, quem tem dor ali no joelho, a amplitude vai de acordo com o seu limite ali de dor. Boa, descansa 10 segundinhos e aí a gente vai para a remada de dupla contração. Então lembra, quadril lá para trás, inclinou, acionou o abdômen, esticou o braço, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Aperta, aperta, volta. Aperta, aperta, volta. Então, quando a gente trabalha com contração muscular, a gente ativa, né, a liberação dos hormônios, tanto queimadores de gordura, como a irisina, para queimar a gordura resistente ali do lipedema, quanto o GH, que é um músculo que favorece na construção da massa magra, que é muito importante para a mulher com lipedema. Então, a gente consegue controlar os sintomas do lipedema, aumentando a quantidade de músculo no seu corpo. Aí, descansou 10 segundos, vamos lá para abdominal em pé. Então também o exercício qualquer grau de lipedema consegue fazer. E cruza, 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 cruza. Solta o ar cada vez que você tá cruzando. Inspira no centro, solta, cruzando. Boa. Cruzou. Então tô trabalhando aqui, né, essa musculatura lateral, os oblíquos, que desenham ali a nossa cintura. Então eles combinam muito com as aulas de LPF. Boa. Descansou? Vamos lá para o burpee adaptado. Então lembra, duas opções, grau 3 e 4. Usa apoio, grau 1 e 2 pode fazer lá no chão. Então, vou fazer direto lá no chão, ó. Porque por mais que eu tenha o grau 3 ali do lipedema, eu não sinto dor. Eu não tenho dificuldade na minha mobilidade, né? Então ela não é restrita. Eu consigo fazer esse movimento aqui sem problema, não me dói. Principalmente depois do treino também eu não fico com aquela sensação de peso na perna. Então, por isso que eu digo que conhecer o corpo de vocês é a melhor forma para você conseguir identificar qual que é o exercício que você pode fazer. Panturrilha. Então,
pontinha lá pra fora, calcanhares junto e subiu. Então perceba aí, ó, a frequência cardíaca, ela já tá ficando mais alta, né? A respiração tá ficando acelerada. E isso que faz com que a gente ative, né, que a gente aumente a liberação hormonal da irisina, que é esse hormônio que queima a gordura mais resistente ali do lipedema. Então, quando você se sente ofegante, a tua respiração acelera, é dessa forma que você tá queimando gordura. Sabia que você queima gordura através da respiração? Ai, 10 segundinhos. Vamos lá pro chão. Na opção 1 e 2, quem tem facilidade de ir pro chão vai fazer essa. Na outra opção, tá ali do lado, para quem já tem mais dificuldade na hora de ir pro chão. Então, minhoca, membros superiores e abdômen. Bem controlado. Subiu, soltou o ar. Boa. Apoia. Então, essa é uma maneira de a gente começar, né, a aprender a fazer flexão de braço. Eu adoro esse movimento. Boa. Viramos pro último dessa rodada. Então, elevação de quadril. Joelhos para fora, calcanhar um pouco maior do que a largura do quadril. Aperta a mão lá no chão. Solta, inspira. Perceba que você vai apertar o calcanhar contra o chão, ok? Então é o calcanhar que aperta para acionar essa musculatura de posterior, de glúteo e de abdômen, né, de core. Então a opção que tá ali do lado, né, você pode fazer deitado no sofá, também para adaptar, para você não precisar ir para o chão, né, e ter essa dificuldade de levantá-la do chão. Muito bom! Fechamos aí a nossa segunda rodada. Então, toma uma água, 1 minutinho e a gente volta para a terceira e última rodada do nosso treino metabólico de hoje. Terceira e última rodada do nosso treino de hoje. Então agora já conhece os exercícios, já sabe como é que funciona. Vamos tentar colocar um pouquinho mais de intensidade. Claro, se você conseguir, se você estiver sentindo que o seu corpo está bem. Vamos lá pro treino. Então, última rodada, os últimos 8 exercícios, começando lá com o polichinelo. Pro lado, pra frente. Então aqui a velocidade do movimento vai de acordo com o que você está sentindo no seu corpo, ok? Movimenta bem o seu braço. Então, quanto mais articulações, né, quanto mais partes do seu corpo a gente movimentar, maior vai ser o seu gasto calórico. Boa, descansa 10 e vamos para o agachamento. Pés afastados, ponta levemente para fora, aciona que o seu abdômen encaixa a sua respiração. Inspira. Controlado, cadenciado, sem explosão. Quadril para trás e para baixo e volta. Quadril para trás e para baixo e volta. O movimento do braço é o que você se sentir mais confortável. Tem gente que gosta de fazer ele aqui, tem gente que gosta de fazer ele movimentando. Então, o braço, ele é opcional, ok? Mais uma. Boa. Descansou. Vamos lá para a remada de dupla contração. Fecha o abdômen, leva o quadril lá para trás, tronco paralelo ao chão. 2 e volta. 2 e volta. 1, 2, volta 1. 1, 2, volta 1. Muito bom.
Abdômen acionado. Cotovelos fechados, como se eles quisessem se encontrar lá atrás nas costas. Então eu sei, a última rodada ela já é um pouquinho mais desafiadora, né? Principalmente para quem tá começando aí os treinos, né? Tá sentindo um cansaço. É normal, tá? Até o seu corpo se adaptar. E a gente vai passar por isso durante aí os nossos treinos que vão acontecer. 10 segundinhos, vamos lá para abdominal em pé. Então, muito importante a gente trabalhar o nosso centro, né? O nosso core. Cruza e cruza. Cruza, cruza. Sempre soltando o ar. Então, quando você domina a respiração junto com o movimento, o seu exercício ele fica mais seguro, ele fica mais eficiente. Então, você está protegendo, né, daquela dor na lombar que normalmente vocês sentem. É tudo uma questão de ação do abdômen. Boa, descansou. Vamos lá para o burpees. Então lembra da opção? Tô deixando aqui do lado também. Então ou apoiando a mão no móvel ou indo direto lá para o chão. Apoiou a mão, perna para trás, subiu. Subiu. Adoro também esse movimento. Movimento completo. Meus alunos não gostam muito, mas eu gosto. E se eu gosto, eu coloco no treino. Do burpees, vamos para panturrilha. Então faltando aí, ó, 3 exercícios. Pontinha lá para fora. Apoia e subiu. Queimando. Frequência já super alta, olha. No relógio, se você tiver com o relógio, você deve estar ali entre o amarelinho e às vezes no vermelho, tá? Essa é a faixa de frequência cardíaca que a gente precisa procurar. Amarelo e vermelho. Muito bom. Vamos lá para o chão? Então, quem não for fazer os exercícios no chão, a opção, senão, vamos lá para a minhoca. Lá no chão, braço aqui do lado, apoia a pontinha lá do pé, tirou. Peito, joelho e volta. Então, trabalha bem tríceps, trabalha bem o peitoral e o abdômen, claro, né? Muito bom. Tá quase. Tô sentindo meus braços. Boa. Viramos. Elevação de quadril, último exercício. Tá suando já. Joelhos lá pra fora. Aciona o abdômen, aperta calcanhar e... Boa. Sente bem o seu bumbum subindo e contrai ele lá no final, ó. Fecha o bumbum. Solta o ar. Fecha bumbum e abdômen. Fecha. Final, os últimos 10 segundinhos. Bora. 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bom! Fechamos aí, então, o nosso treino metabólico de hoje. Então agora, descansa, toma uma água e a gente se vê no próximo treino.